Paz do Senhor a todos que estão me assistindo, todos os internautas, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa neste dia. Amém? Eu quero aqui neste vídeo deixar uma palavra para o nosso coração, uma palavra da parte de Deus, para que Deus venha falar conosco neste dia. Neste vídeo também eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, uma oração por nós para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha abençoar a nossa vida. Amém? Primeiramente, vamos ler a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo de número 3 e no versículo de número 17. Abacuque, no capítulo de número 3 e no versículo de número 17. Você que puder, pegue sua Bíblia, vamos meditar, vamos examinar juntos a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3 e no versículo de número 17, lá no Velho Testamento, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Vamos fazer uma breve oração, um momento de oração, para que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite, para que Deus venha entrar na sua necessidade, para que Deus venha abençoar a sua casa nesta manhã. Meu Deus querido, meu Senhor amado, aqui nós te clamamos, ó Pai, neste momento de oração, ó Deus. Venha abençoar, ó Pai, cada vida, meu Pai, que está assistindo, meu Pai, este vídeo. Abençoa, meu Pai, fala conosco, meu Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nos purifica, meu Pai, nos perdoa de todo pecado, meu Pai. Ó Senhor, nós somos necessitados, nós dependemos de Ti, ó Deus. Meu Pai querido, meu Senhor amado, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos preparou, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Venha operar, Senhor, grandemente sobre a nossa vida. Que esta palavra, meu Pai, venha falar ao nosso coração de uma forma, meu Pai, especial, de uma forma poderosa, meu Pai. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, meu Pai, fala esta vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui no livro de Abacuque, profeta Abacuque, o livro de Abacuque, um livro bem curto, com 3 capítulos, e basicamente no livro de Abacuque, no capítulo de número 1, Abacuque ele vai clamar a Deus, Abacuque ele vai orar a Deus, e vai perguntar para Deus quando que o Senhor traria juízo ao povo ali onde ele estava, o povo de Judá, porque aquele povo pecava, porque aquele povo praticava a iniquidade. Então Abacuque ele clamava, ele orava e ele perguntava quando que o Senhor traria juízo, traria castigo sobre aquele povo, porque Abacuque já não aguentava mais ver tanto pecado, tanta iniquidade o povo de Deus cometendo. Então Abacuque vai clamar, vai orar. E quando Deus vai responder, Deus ele avisa para Abacuque que o castigo, que o juízo de Deus para a vida daquele povo, para aquele povo de Judá, viria através dos caldeus, que era um povo inimigo, que era um povo que Abacuque considerava mais pecador do que o povo de Judá. Era um povo que adorava outros deuses, um povo que tinha outras práticas, muitas outras práticas
pecaminosas, os caldeus que eram da Babilônia. E agora Abacuque, recebendo aquela resposta de Deus, ele vai ficar sem entender. Ele vai perguntar para Deus como o Senhor vai permitir um povo que é mais iníquo, um povo que é mais injusto, um povo que peca mais. Como que o Senhor vai permitir que esse povo venha e destrua o povo de Judá e mate o povo de Judá? Abacuque não vai entender aquela situação. Então, Deus ele vai explicar no capítulo de número 2 para Abacuque aquela situação, o que aconteceria ali. E no capítulo de número 2, ele vai estar explicando. E no versículo de número 4, Deus vai falar para Abacuque que o justo viveria pela fé. Dentre todos aqueles do povo de Judá, aquele que fosse justo, aquele que tivesse fé, aquele que tivesse obras, ele viveria pela sua fé, porque a fé ela é manifesta nas nossas obras. No meio daquele povo de Judá também tinha pessoas que criam no Senhor Jesus, também tinha pessoas que criam em Deus, na pessoa de Deus. Também tinha pessoas que ainda guardavam a palavra, como Abacuque. Então Deus não deixaria essas pessoas sofrerem o castigo, o juízo, junto com os pecadores, aqueles que mereciam o juízo. Abacuque vai ouvir essa resposta de Deus, ele vai entender essa resposta de Deus. E no capítulo de número 3, Abacuque ele vai clamar ao Senhor novamente, ele vai orar ao Senhor e vai fazer uma oração em forma de cântico, em forma de louvor. Você pode meditar aí no livro de Abacuque, leia o livro de Abacuque, medite cada versículo para que você venha entender o que eu estou falando. Aqui no começo do capítulo 3, Abacuque vai começar a orar a Deus, vai começar a reconhecer a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, o juízo de Deus que é perfeito. E Abacuque, lá no finalzinho do seu livro, do capítulo 3, a partir do versículo 17, Abacuque ele vai terminar aquela oração, aquele cântico, agradecendo a Deus. Ele vai falar uma mensagem em forma de gratidão, como nós lemos. Ele vai dizer a partir do versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, se as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque aqui, ele está escrevendo, ele está compondo, ele está fazendo uma oração, uma mensagem para Deus, falando que independente da situação, mesmo que a figueira não viesse florescer, mesmo que a vide não desse o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira parasse de dar, mesmo que os campos não produzissem mantimentos, que as ovelhas, os gados não houvesse na fazenda, todavia ele se alegraria no Senhor. É isso que Abacuque vai escrever no versículo de número 18, porque Abacuque clamou a Deus naquele momento e Deus deu a resposta para Abacuque, e no meio da resposta de Deus estava que o justo viveria pela fé. Se o justo viveria pela fé, Abacuque tinha fé em Deus, Abacuque era justo e ele sabia que ele permaneceria de pé, mesmo no meio daquele juízo, no meio daquele castigo a qual o povo de Judá estava passando.
Então, independente da situação, ele se alegraria no Senhor. Ele não reclamaria, ele não murmuraria, ele não blasfemaria. Ele apenas teria fé e confiaria em Deus e alegraria no Senhor, porque o Senhor é o Deus da sua salvação. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Então, imagina essa situação sem nenhum mantimento, sem nenhuma árvore dando seu fruto, sem o campo, sem ter gado, sem ter fazenda. Praticamente, pelos olhos humanos, não tem como o ser humano sobreviver nessas situações. Morreria de fome. Mas aquele que confia no Senhor, Deus ele faz como fez no deserto, quando não tinha árvore para se alimentar no deserto, não tinha animal para se alimentar no deserto, mas Deus ele enviava o maná do céu, o pão do céu, para que o povo de Israel que estava no deserto com Moisés viesse se alimentar. Deus também enviava codornizes, aves que vinham dos céus e aquele povo se alimentava. Deus ele é o Deus que nos alimenta no deserto. Deus ele é o Deus que nos alimenta em todas as situações difíceis, todas as situações ruins. Ele é o Deus que nos alimenta. Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que nos dá força para que venhamos chegar até o final. Nós estamos passando por uma situação semelhante a que Abacuque estava passando, a qual Abacuque iria passar. A situação que nós estamos é que através desse vírus, através dessa doença, o coronavírus, é da permissão de Deus para juízo, para castigo daqueles que zombam do nome de Deus, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, para aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo de castigo de Deus, que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. Mas lá em Mateus, Jesus disse que quando houvesse essas pestes, terremotos, guerras, ainda não seria o fim. Seria o princípio, o começo do fim. Então nós temos que confiar em Deus. Nós temos que meditar, examinar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, estar de acordo conforme Deus quer. Porque Deus ele tem muito além para a nossa vida. Deus ele tem muito além. Deus ele não tem somente coisas nessa terra para te entregar, para nos entregar. O que ele tem de mais precioso não está nessa terra, mas está no céu com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, faça como Abacuque, em meio a este castigo, em meio a esse juízo que Deus derramou que Deus está derramando sobre a terra, assim como derramou sobre o povo de Judá naquela época de Abacuque. Faça como Abacuque, independente da situação, exulte, se alegre no Senhor, no Deus da sua salvação. Se você um dia confessou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, se você está nos caminhos do Senhor, você tem a certeza da sua salvação. Você pode ter alegria porque o teu Deus te concede a salvação da sua alma. O teu Deus te concede, além de proteção, além de ser guardado nessa terra, o seu Deus também te concede a salvação nos céus com Jesus. Então se alegre no Senhor, mesmo que as igrejas estejam fechadas. Na sua casa, louve ao Senhor, medite na palavra do Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque Deus, Ele cuida de você, porque a igreja é você, o templo do Espírito Santo é você, o templo de adoração a Deus é você. A igreja é apenas um salão onde nós se reunimos para adorar.
brevemente estaremos lá adorando a Deus novamente na casa do Senhor Jesus. Mas até lá continue firme, até lá persevere, até lá fortaleça sua fé, até lá cresça no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Aproveite o tempo que você tem para buscar ao Senhor Jesus, para fazer as coisas a qual você necessita de fazer, colocar seus sonhos de volta em prática, para que você venha se disciplinar, para que você venha realizar as coisas a qual tanto quis. Se você necessitava de tempo, agora você tem tempo para fazer aquilo que você necessita. Faça tudo com uma ordem de essência, faça tudo segundo a vontade de Deus. Cumpra, deixe com que os planos do Senhor, as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Aproveite esse tempo. Busque ao Senhor, porque Deus é o Deus que guarda a tua vida, Deus ele é o Deus que guarda a tua casa, que Ele guarda a tua família. Lá em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E lá nos versículos após vai dizer que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor Jesus. Então busque ao Senhor, esteja guardado, seja protegido por Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele nos amou, porque Ele nos criou, porque Ele nos salvou. E a cada dia Deus ele tem manifestado o seu amor pela nossa vida. Então, fica firme, confia no Senhor. Faça como Abacuque. E no versículo 19, Abacuque ele vai terminar dizendo: Jeová, o Senhor, ele é a minha força. E fará os meus pés como os das servas, como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. As corças, as servas, elas procuram comida, procuram água no seu habitat. E no seu habitat, na floresta, na selva, no campo, tem muitas armadilhas, tem muitos predadores a quais querem pegar a serva, a corça. Então tem muitos predadores, tem muitas armadilhas, tem caçadores, tem tudo. Tem troncos, tem pedras que as servas têm que pular, a corça tem que pular, tem que correr. Então o Abacuque está falando que Deus, que o Senhor é a nossa força. E que Ele fará nossos pés como os das servas, como os da corça. Ou seja, quando tiver algum tronco, tiver algum predador, alguma serpente no chão, quando tiver algum obstáculo para você passar, a serva, a corça, ela pula bem alto. Da mesma forma, aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que tem no Senhor a sua força, o Senhor fará andar sobre as alturas. Você vai conseguir passar pelos obstáculos com o Senhor. Você não consegue sozinho, somente com o Senhor você consegue. Amém? Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero fazer uma oração agora para terminar aqui com você. Quero fazer uma oração apresentando a sua vida, apresentando a sua casa, a sua família. Se você estiver com alguma enfermidade, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Agora, apresenta a tua enfermidade, a tua dor, apresenta agora, porque Deus ele é o Deus que cura, Deus ele é o Deus que liberta, Deus ele é o Deus que sara, que salva todo aquele a qual necessita, a qual deseja do Senhor estas bênçãos. Então, vamos orar agora nesse dia. Amém? Meu Deus querido, meu Senhor amado. Ó Senhor, aqui nós meditamos na Tua Palavra, meu Pai. Queremos, ó Pai, que o Senhor falou ao nosso coração. Queremos, ó Pai, que o Senhor falou conosco, meu Pai. Continua falando a cada vida, continua falando, meu Pai, a cada coração. Segundo o Teu querer, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus.
Fala, meu Deus, a cada vida, meu Pai, a cada dia que a Tua palavra vem continuar a ler em cada coração, meu Pai. Opera, Senhor, sobre cada vida, meu Pai, faz a Tua grande obra, faz a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Opera, Senhor, opera, meu Pai, sobre cada vida, meu Senhor. Opera, meu Deus, meu Pai, cura esta pessoa que necessita de uma cura, de uma dor, de uma doença. Cura esta pessoa agora, meu Pai. Liberta, meu Pai, arranca, meu Pai, toda dor, arranca todo mal, em nome de Jesus. Guarda a sua vida, guarda, meu Pai, sua casa, sua família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Opera, assim, sobre cada vida agora, meu Pai, guarda cada família, cada casa, meu Pai, abençoa, faz a Tua grande obra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês neste dia, independente do horário a qual você está assistindo. Aqui quem fala com vocês é o pastor Marcos Azevedo, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, no Jardim Casqueiro, Cubatão, São Paulo, com o endereço da Igreja Avenida Brasil, número 590. Nós estamos fechados por enquanto, mas quando a igreja reabrir, você das redondezas, você está convidado para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor juntamente conosco na Igreja Pentecostal Deus e Amor, no Jardim Casqueiro, em Cubatão. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, todos os membros da igreja, todos os visitantes, você também que não conhece a igreja, você que já ouviu falar, mas nunca visitou ou visitou algumas vezes. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra, que esta oração venha ter tocado no seu coração. Amém. Que Deus abençoe grandemente.